Olá pessoal do Humanas em Foco, muito bom estar com vocês mais uma vez nesse encontro para que a gente se prepare com toda força, com toda garra no rumo do nosso objetivo, ok? Então vamos lá trabalhar com a Antiguidade Clássica, Grécia Antiga, pessoal. Muito bem, nós acabamos de encerrar a primeira unidade, não é? Que foram as primeiras civilizações, não é? Egito, Mesopotâmia, Hebreus, enfim, aquilo ali, aquele conteúdo inicial. Mas nós ainda estamos na Idade Antiga, certo? Estamos agora partindo para a Antiguidade Clássica, tá ok, pessoal? Aonde a gente vai estudar Grécia e Roma, não é? Então, nós vamos começar analisando a sociedade grega, a Grécia Antiga, não é? Que nós temos todos aquela ideia do que se trata, não é verdade? É da Grécia Antiga que nós vamos ter como heranças principais, por exemplo, o teatro, por exemplo, a filosofia, por exemplo, a democracia, não é, minha gente? Então, a Grécia Antiga, a Grécia Clássica, ela se define como sendo as bases da cultura ocidental, tá certo? Muito bem, da nossa cultura, da cultura ocidental. Vejamos só, os períodos da Grécia Clássica, os períodos da Grécia Antiga. Você vai ter o período pré-homérico, você vai ter o período homérico, você vai ter o período arcaico, clássico e helenístico. Tá bom, pessoal? São exatamente esses 5 períodos que nós vamos analisar, ok? Muito bem. Começando pelo período pré-homérico. Do que é que se trata o período pré-homérico, que você está vendo aí, vai aí por volta de 2.500 anos antes de Cristo, não é? Até 1.200 anos antes de Cristo. Olha só, pessoal, esse período se define como sendo a raiz, a base, a origem mais ancestral, mais primordial, não é, da cultura grega, tá, pessoal? Nós vamos começar analisando pela civilização de Creta, ok? Civilização da ilha de Creta, também chamada de civilização minoica, muito antiga, muito sofisticada, não é? E aonde você vai ter lá na ilha de Creta o grande destaque que é a deusa mãe. Olha aí, pessoal, esse ponto nos chama a atenção porque a gente sabe que nas culturas antigas as mulheres não eram valorizadas, pelo contrário, não é? As mulheres tinham seu papel de filha, de esposa e de mãe, não é? Mas na ilha de Creta, não. Nós vamos ter a valorização das mulheres, tá? A sua divindade principal, a deusa mãe, não é? Ela nos informa de que se trata de uma civilização onde as mulheres tinham uma vida participativa, uma vida ativa na sociedade. Ok? Não na política, isso não. Na política a gente não pode afirmar, tá certo? Mas nas festividades, como sacerdotisas, tá? Enfim, elas tinham amplo espaço nessa sociedade de Creta, tá bom, pessoal? É sim da ilha de Creta que vem a lenda do Minotauro, não é, pessoal? O touro do rei. Minos eram os nomes, né, como eles eram chamados, os reis da ilha de Creta, eram Minos. E daí Minostauros, o touro do rei, onde nos diz essa lenda de que os gregos tinham que pagar um tributo à civilização de Creta lá no palácio de Knossos. Não é, pessoal? A cidade de Knossos era a principal, era a capital da ilha de Creta. Muito bem. O que é que vai acontecer? Os ancestrais, não é? Daquilo que viria a ser o povo grego, você vai ter aonde? Você vai ter nas chamadas invasões dos povos indo-europeus, ok? Ainda estamos no período pré-homérico. São esses povos que vão chegando na Grécia, na Península Balcânica, não é? Que é a Grécia,
e vão povoando aquele território e vão entrar em contato com a civilização cretense, tá certo, pessoal? E é isso que nos diz a lenda do Minotauro, tá? Aqueus, jônios, eólios foram chegando na Península Balcânica, que é a Grécia, e vão ocupando o território e vão entrando em contato com a civilização cretense, tá bom? E aí é desta fusão, é desta mistura, não é, que você vai ter as bases da cultura grega, tá certo? Daquilo que virá a ser o mundo grego, ok, pessoal? Os povos que formaram, por exemplo, o Brasil, a gente sabe, não é? Índios, portugueses e africanos. Fundamentalmente, basicamente, são esses os povos formadores do Brasil. Pois muito bem, no caso grego, você vai ter exatamente os povos indo-europeus, aqueus, jônios e eólios, que foram se integrando com a civilização de Creta. Tá bom, pessoal? Até que chegam os dórios. Com a chegada dos dórios, aí você vai ter um impacto de violência. Você vai ter um impacto de desorganização daquilo que vinha se formando, não é? Daquelas grandes cidades, daquele comércio, enfim, daquela civilização cretomicênica, como é conhecida, tá, pessoal? E aí é o fim dessa organização devido ao impacto da violência dos dórios 1200 anos antes de Cristo. É o fim do período pré-homérico, é o começo do período homérico. Tá, pessoal? E aí, devido também a esta violenta invasão dos dórios, não é só a desorganização daquela estrutura que vinha se desenvolvendo, de aqueus, jônios, eólios e os cretenses se fundindo, né? Isso tem um retrocesso, tá? O pessoal vai acabar indo se organizar em pequenas aldeias chamadas de genos, comunidades gentílicas, tá, pessoal? E também aqueles que puderam fugir, eles acabaram fugindo, e aí você vai ter a primeira diáspora grega, tá bom, pessoal? 1200 anos antes de Cristo, com a invasão violenta dos dórios, o último dos povos indo-europeus que formarão o homem grego. Você tem aí também a primeira diáspora grega, começando o período homérico, tá, pessoal? Então veja bem, primeira diáspora e comunidades gentílicas. Esse é o ponto, tá? Que inicia o período homérico. Vamos lá, o que é que acontece? Período homérico porque é caracterizado pelas obras atribuídas ao poeta Homero, não é, pessoal? Homero que vai ser o marco dessa realidade que está começando a formação do mundo grego por causa das obras atribuídas a este personagem, não é? A Ilíada e a Odisseia. A Ilíada, pessoal, que a gente sabe muito bem, ela trata da guerra de Troia, não é? Olha aí o filme Troia, é uma dica, é bom que você assista, porém assistir com um olhar histórico, não é, pessoal? O filme é muito bom. Vale a pena, tá certo? Então, a Ilíada vai tratar da guerra de Troia. Exatamente por causa de quê? Por causa daquela primeira diáspora, tá, pessoal? Aonde os gregos foram para a Ásia Menor, tá? Você tá vendo aí no mapa. A chamada Anatólia, tá ok? A chamada Anatólia, ou Ásia Menor, ou, atualmente, a Turquia, não é, minha gente? Tá certo? Então é nessa região onde você vai ter esses eventos aí da Guerra de Troia, que são relatados lá nas obras atribuídas a Homero. Daí esse período ser chamado de período homérico, que é o período inicial, não é, do desenvolvimento daquela verdadeira civilização grega que a gente conhece. O período pré-homérico se trataria da pré-história da Grécia, tá? Seria a pré-história. Então agora sim, não é, vai ter o recomeço, vai ter uma reorganização com aquelas bases culturais que vêm daquela mistura de Creta, de aqueus, jônios, eólios e os dórios finalmente que chegaram e deram início, não é, à organização da comunidade gentílica, os genos. Tá bom, pessoal? Olha só, o oikos, não é, que é uma palavra grega que significa casa, não é? É a aldeia original que era administrada pelo genus, que é o clã patriarcal familiar, ok? Que administrava toda aquela formação aldeã, não é? E onde não se verificava a propriedade privada. A terra era comunal,
tá certo? Portanto, não havia desigualdades sociais ainda não aí, não. Então, havia uma afirmação do seu status dentro do grupo, do gênus, a partir de quê? A partir dos laços de família, tá? Isso é importantíssimo, porque é daí que você vai ter o desenvolvimento daquilo que mais tarde, não é? Você terá no final do período homérico a formação de uma nobreza gentílica, de uma aristocracia gentílica, tá, pessoal? Os chamados eupátridas, porque eles são os descendentes, olha aí os laços de família, eles são os descendentes daqueles primitivos patriarcas da comunidade gentílica, tá ok? No final do período homérico, você vai ter exatamente a descaracterização da comunidade gentílica, quando os eupátridas, essa nobreza, não é, aristocráticos, que são descendentes dos patriarcas fundadores da cidade, então, eles se apropriam das melhores terras, tá? No final do período homérico, nós vamos ter o quê? O século 8 a.C., ok, pessoal? E aí é marcado pela concentração de terras e poderes nas mãos dos eupátridas. Não nos esqueçamos disso, porque aí o resto da população, ele vai decair, não é? Eles vão se tornar não proprietários, eles vão se tornar meramente o quê? Camponeses, não é? Que nós vamos chamar de georgóis, ok? Georgóis seriam aqueles, o contraponto, não é? Dos eupátridas. Os eupátridas, a nobreza, a aristocracia gentílica, proprietário de terras. Os georgóis, os camponeses não proprietários. Sabe o que é que está acontecendo aí? Muita gente está se arruinando, muita gente está perdendo acesso à propriedade, aliás, perdendo acesso à terra, inclusive as melhores terras, não é? E perdendo riqueza e perdendo meio de vida, e estão se arruinando ao ponto, inclusive, de virarem escravos por causa de dívidas, não é? Escravidão por dívidas. Mas aquelas pessoas que puderam sair, que puderam migrar, isso nós estamos falando, pessoal, do final do período homérico, século 8 a.C., tá? Concentração de terras e poderes nas mãos dos eupátridas. O que é que acontece? Os gregos que puderam migrar, que puderam ir para outras regiões, eles foram então promover a chamada segunda diáspora grega, tá bom, pessoal? Não nos esqueçamos disso. Portanto, muito fácil. Período homérico começa com a primeira diáspora provocada pela violência dos dórios. Termina com a segunda diáspora, não é, provocada pela concentração de terras e poderes nas mãos dos eupátridas. Ok, minha gente? Nessa segunda diáspora, você vai ter então uma saída, não é, para o sul da Itália, que o mundo grego se expande, não é, para além, para fora da Península Balcânica, tá, pessoal? E aí o que é que acontece? Nós vamos começar a verificar a formação das colônias gregas, ok? Repare bem aí esse mapa da expansão grega. Porém, a gente não pode falar em Império Grego. Por quê, minha gente? Porque na Grécia nós vamos ter a formação da polis. Importantíssimo. No final do período homérico, nós estamos agora entrando no chamado período arcaico, tá certo? Do século 8 a.C. até o século 5 a.C., neste período, aquelas comunidades primitivas aldeãs, não é? As comunidades gentílicas, estão conformando o quê? As cidades-estado gregas independentes. As cidades-estado autônomas, as polis. Portanto, a Grécia nunca vai ser uma nação, um país politicamente unificado, não, minha gente. Não se esqueça disso. Eles, os gregos, tinham união ou unificação cultural. Tinham a mesma cultura, ou seja, falavam a mesma língua, adoravam os mesmos deuses, tinham os mesmos hábitos, porém, eles não tinham nunca, por exemplo, o rei da Grécia, tá? Não. Cada cidade é uma cidade-estado independente. E aí, pessoal, nós estamos entrando no período arcaico, que é o período da formação das polis. E nós temos dois modelos, que são Atenas e Esparta. Não é, minha gente? Atenas e Esparta, ok? Período arcaico, período de consolidação e amadurecimento das instituições das
polis gregas, das cidades-estado. E nós sabemos muito bem como é que é, né, pessoal? Muito bem. Atenas, por um lado, representa tudo aquilo que nós imaginamos da Grécia. Cultura, teatro, filosofia, democracia, tudo isso virá de Atenas. Por outro lado, Esparta não representa nada daquilo que imaginamos que teria sido a Grécia, ok? Esparta vai ser oligarquia, militarista, não gosta de comércio, se fundamenta na agricultura, tá, pessoal? Não gosta desse papo de ficar debatendo filosofias, ideias e tralalá. Não. A cultura espartana, inclusive, ela é chamada de laconismo. Não é? Porque a região onde Esparta se encontra, lá na península do Peloponeso, não é? Na península do Peloponeso, uma parcela a Grécia é a península balcânica, ok? E aí a península balcânica tem um pedaço que é a península do Peloponeso, onde se encontra Esparta, na região da Lacônia. Tá, pessoal? E aí daí vem o laconismo, que é um tipo de situação, de postura, não é? De posicionamento, onde você disser assim, ah, fulano de tal, ele é uma pessoa lacônica. Aí você vai dizer que ele é uma pessoa calada, é uma pessoa de respostas breves, sim, não. É uma pessoa de ação. Isso é Esparta, tá? O oposto de Atenas, ok? E vale logo destacar uma coisa que eles gostam de cobrar nas questões. O que é que é? A mulher espartana é livre, ela tem liberdade, inclusive liberdade sexual, minha gente, ok? Já a mulher ateniense, a gente sabe, ela é submissa, ela é subjugada. Preste atenção, inclusive naquela música de Chico Buarque, Mulheres de Atenas, que é uma letra de música bastante recorrente nas questões. É bom que você faça esse deverzinho de casa, põe a música para tocar, acompanhe a letra, procure o significado de palavras que você não conhece, e aí você está, porventura, talvez, quem sabe, né, preparado para uma questão que venha discutir esse tema. Tá bom, pessoal? Mas vamos lá, então. O caso de Esparta, né? Esparta, um acampamento em armas. A gente sabe disso, né, minha gente? Esparta é guerra. Esparta, o espartano, ele é preparado absolutamente para ser um soldado, não é, pessoal? O que é que acontece? Olha aqui a sociedade espartana, bastante simples. Você tem os espartanos, obviamente a nobreza, são descendentes lá daqueles dórios, lembra? Né? Eles são os que realmente controlam e que têm um domínio total daquela região onde está Esparta, não é? Muito bem. Aí, abaixo dos espartanos, você vai ver o quê? Você vai ver os periecos, tá, pessoal? Esses periecos, eles são quem? Livres, ok? Eles são homens livres, mulheres livres, mas que nunca jamais terão a cidadania em Esparta. Eles tinham obrigações de trabalhar, de pagar os impostos para Esparta, tá? E no caso de que Esparta seja atacada, eles também têm a obrigação de defender Esparta. Tá bom, pessoal? Isso, os periecos. Agora, os ilotas. A grande maioria da sociedade espartana, os ilotas, eles são os serviçais, os escravos dos espartanos, tá, pessoal? É uma população que vive ali, com suas famílias, com suas casas, com suas famílias e tudo, mas que são absolutamente subjugados, dominados pelos espartanos, os esparciatas também pode chamar, né? Então, os ilotas são dominados, não são livres, não são nada, são apenas os serviçais, os escravos dominados pelos espartanos, tá, pessoal? Muito bem. Aí vamos ver como é que é a vida do espartano. Eu vou logo lhe contar uma breve historinha, porque aí você guarda como é que é o mundo espartano. Veja bem, vamos imaginar que nasceu ali um filho de um espartano. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai ser levado para ser examinado pelos anciãos, tá, pessoal? E aí, quando ele foi examinado, se ele tiver algum defeito físico e os anciãos disserem que aquela criança não serve para ser soldado, eles jogam fora. Exatamente. Jogam lá nas pedras embaixo, no abismo do mar. Não serve para ser soldado, não vai ser nem criado. É assim a sociedade espartana. Mas muito bem, digamos que esse menino, essa criança, está tudo ok, foi aprovado pelos anciãos, ele vai ser criado até os 7 anos de idade pela família, tá? Mas assim, solto,
no meio do terreiro, como se diz, nu, descalço, feito bicho. Sistema totalmente bruto. Aos 7 anos, enfim, essa criança entra para a escola militar espartana. Tá ok, pessoal? Tanto o menino como a menina vão para o colégio militar, para a escola militar, para treinar para ser soldados, hein? Veja bem, o menino e a menina, exatamente, aos 7 anos. Porém, tem uma diferença. Quando essa mulher, essa moça, essa menina espartana, ela atingir os 15 anos de idade, mais ou menos, ou seja, quando ela tiver a sua primeira menstruação, quer dizer, ela se tornar possível, ela se tornar capaz de ser mãe, aí ela é retirada da escola militar e ela vai para uma escola de mulheres, onde ali elas tinham escravos à sua disposição para que fizessem sexo com elas, para que elas engravidassem, tivessem uma gestação e tivessem o parto, e comprovadamente elas sendo mulheres férteis, aí elas já tinham seu casamento arranjado e marcado. Era assim que funcionava com a mulher espartana. Tá? O rapaz, o menino não, ele continua na escola militar no seu treinamento até os 18 anos. Aos 18 anos tinha uma prova final, a diplomação, como é que seria? Seria o ritual da cripteia, tá? Aonde esse rapaz de 18 anos, ele teria que passar 6 meses fora da cidade, do perímetro da cidade, banido, expulso, maldito. Ninguém poderia travar qualquer relacionamento com ele. Nesses 6 meses ele tem que se virar conforme ele puder, tá certo? Nas matas, nas florestas, nos morros, nas montanhas, mas ele tem uma missão: matar o maior número de ilotas. Já pensou? Você diz, mas Hugo, matar os seus escravos, os seus serviçais? Sim, exatamente para mantê-los sob controle populacional, para que não venha a se tornar um número muito grande de pessoas, que seria difícil, né, de manter, por exemplo, uma rebelião, uma revolta, não é? E também para mantê-los constantemente aterrorizados, né, preocupados com a situação. Aí você me pergunta também, e se um escravo desse matasse um menino, o rapaz espartano que foi lá matá-lo? Ele ganhava um prêmio, o ilota ganharia um prêmio por ter livrado o exército espartano de um sujeito tão fraco que não consegue matar um escravo. Sabe qual era o prêmio do ilota? Um dia de folga. Esparta, o sistema era extremamente brutal. E aí, depois que passou esse período, o sujeito já é cidadão pleno de Esparta? Não. Ele é um soldado, simplesmente um soldado. Agora, tudo vai mudar realmente na sua vida quando esse rapaz, esse homem espartano, chegar aos 30 anos de idade. Aos 30 anos, aí ele é cidadão pleno. O que é que vai acontecer com ele? Aos 30 anos, ele se casa com a menina de 15 anos. Casamento tudo arranjado, tá? E aí, casando, olha aqui o detalhe importantíssimo, o governo de Esparta lhe disponibiliza terras. Isso, pessoal. Em Esparta não há propriedade privada. Entre os espartanos não há propriedade privada. A terra e os ilotas que trabalham nela são de propriedade de Esparta, que então concede aos seus cidadãos, quando ele casa, uma terra com os ilotas para trabalhar nela, para o seu sustento e da sua família. Repare bem, minha gente, então você vai dizer que o mundo espartano ele é socialista? Jamais. Porque no socialismo não existe essa realidade da exploração de uma classe sobre a outra, essa realidade da escravidão. Como é que você vai... A sociedade espartana é uma sociedade escravista. Aliás, o mundo grego é escravista, não é? Então, você não pode afirmar que seria outro tipo de modelo que não o modelo escravista. Não há propriedade privada entre os espartanos. Eles se chamavam de homooi, ou seja, os iguais. Tá bom, pessoal? Então ele recebia o seu lote de terra, que era chamado de clero, né? E aí, nesta terra, estavam lá os ilotas para trabalhar para ele, ao seu dispor, ao seu serviço. Também aí, aos 30 anos, ele começava a participar da vida política da cidade. E aí nós vamos falar então, para terminar essa primeira parte, nós vamos falar da organização política de Esparta, tá? A política espartana, como é que funcionava? Você vai ter 2 reis, é a diarquia. Esses 2 reis não são os governantes de Esparta, não.
tá certo? Esses dois reis, eles são hereditários e eles têm uma função específica. Um para a política, um para o exército e outro para a religião, repare, entendeu? Os dois reis, um é o supremo comandante militar e o outro é o supremo comandante da religião espartana. Tá bom, pessoal? Muito bem. Aí você vai ter ainda mais o quê? Os gerontes, que formavam a gerúsia. Eram 28 anciãos espartanos maiores de 60 anos, ok? Esses 28 anciãos, mais os dois reis, formavam o chamado Grande Conselho, o Supremo Conselho Espartano. Tá, pessoal? Mas, olha só que interessante, os 5 éforos. Esses 5 espartanos, aos 30 anos, você pode ser indicado para o éforato, tá? Quem lhe indicava? Os anciãos, os gerontes, indicavam aqueles que podiam ser éforos, tá? E aí, aos 30 anos, você podia ser eleito para o éforato, eram 5, tá? Com um mandato de 1 ano, e esses 5 são os verdadeiros administradores do poder político em Esparta. Tá bom, pessoal? E eles eram eleitos por quem? Eles eram eleitos pela Ápela, tá, pessoal? A Ápela, que é a Assembleia Geral Espartana. Fechado? Ok? Também a partir dos 30 anos, tá bom, pessoal? Essa estrutura espartana, ela teria sido dada pelo deus Apolo a um legislador lendário chamado Licurgo, tá? Licurgo seria o nome dessa figura, desse personagem, que teria sido o sujeito que teria recebido do deus Apolo a lei espartana. Veja só, então é uma constituição espartana considerada sagrada, portanto, não muda, não é, pessoal? Qualquer um que queira mudar essa estrutura vai ser logo acusado de estar traindo a vontade dos deuses. Já pensou? Então Esparta é isso, guerra, exército, vida militar, tá ok? Mulheres com liberdade, não é? E uma oligarquia militarista, tá, pessoal? Essa é a nossa primeira parte, nós voltaremos com ainda o período arcaico e discutindo agora a polis de Atenas, tá? Vamos retomar a nossa segunda parte, ok? Um abraço e nos encontraremos para discutir mais um pouco da Grécia clássica, da Grécia antiga. Valeu, pessoal, sucesso para todos nós, um abração.